Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, essa noite nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Te damos graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te damos graça, Senhor, porque Tu é o Deus da graça, o Deus de todo o amor, o Deus que reina, o Deus que vive e vive para sempre, pela eternidade, aquele que era, aquele que veio e aquele que há de vir. A esse Jesus nós damos honra, damos graça e damos glória em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu queria ler um versículo para nós orarmos, amém, que está no Evangelho de João, amém, o Evangelho de João, capítulo 3, João capítulo 3, no versículo 17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pai, te damos glória essa noite, Senhor. Te damos glória essa noite, Pai, e colocamos o nosso coração como uma terra fértil na Tua presença, Senhor. E cremos no Evangelho, cremos, Pai amado, que a fé, ela vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas de Cristo. Por isso, Senhor, eu tenho certeza absoluta, Pai, de que nós não seremos mais os mesmos depois de ouvir essa palavra, porque vamos estar mais cientes da nossa nova natureza, de quem Jesus nos resgatou, da onde, para onde e o que somos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, tem coisas na palavra de Deus que elas se explicam naturalmente. Esses versículos aqui de João 3,16, na verdade me confundiram a minha mente com a explicação, porque me trazia um versículo isolado, e o versículo ele precisa de todo o texto, por causa do contexto, para saber o significado do que o versículo está falando. Muitas vezes um versículo isolado, se a pessoa lê, ela não entende o texto por inteiro, o que o Espírito quer falar através daquela passagem, mas a passagem inteira, tem que ver o fundamento daquela passagem. E aqui, em João 3,16, que é um versículo tão conhecido da igreja, tão conhecido, é um versículo cheio de explicação. Esses 3 versículos de João 3, 16, 17 e 18, é tão tremendo quando tu entende isso, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria que você, antes disso, lesse o versículo que está escrito assim, amém? Diz assim, João capítulo 1, versículo 29, amém? João Batista, ele veio na lei, ele foi sonhado por Deus, e Deus pegou uma mulher estéril. Deus pegou Sara, que não podia ter filhos, e daquele ventre seco saiu Isaac. Essa mulher Isabel, que era a mulher do sacerdote, ela também não podia ter filhos, e já de idade. O anjo aparece e diz que ela teria um filho, e o filho seria João Batista, que anunciaria o Filho de Deus. Deus chegou em Maria, que era uma mulher solteira, não era casada. Note que parece que Deus escolhe, parece as coisas tortas. Não, Deus escolhe direito. O problema é que as cabeças e o coração das pessoas é que está com a verdade distorcida. E Deus fala para Maria que ia vir o Emanuel, o Deus conosco. E esse João Batista, ele anuncia a Jesus, ele anuncia um evangelho, ele anuncia algo diferente da lei. Ele chega e diz:
na lei vocês tinham que fazer, mas agora vocês precisam de arrependimento, agora vocês precisam de metanoia. Metanoia é mudança de mente, porque está vindo aquele tão esperado, vai vir aquele a quem eu não sou digno de desatar as sandálias, está vindo o Filho de Deus. E quando João Batista está anunciando a Jesus, em João capítulo 1, no versículo 29, diz que no dia seguinte, João viu a Jesus pela primeira vez, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da igreja. Não é da igreja. Diz que Deus enviou Jesus para tirar o pecado do mundo. A igreja já é santa porque Ele é santo. Mas foi tão distorcida a palavra de Deus, que a igreja do Senhor Jesus do nosso tempo, ela foi chamada a viver na época da dispensação da graça. Hoje, tu chega em muitas pessoas que têm 30 anos de igreja, e tu chega nelas e pede o que é a dispensação da graça, o que é a justiça do sangue do Senhor Jesus, o que é a salvação pela fé, e as pessoas não sabem. Oséias ele preveniu o povo da época. O povo tinha sido tirado do Egito, o povo tinha sido liberto, mas o povo se esqueceu de Deus. O povo sempre se esquece de Deus, e o povo estava adorando outros deuses. O povo de Israel, o povo escolhido, estava fazendo o que os outros povos faziam. E Oséias se levanta e começa a trazer uma palavra dura de julgamento para aquele povo, e começa a dizer para eles: arrependam-se, se voltem a Yahvé, se voltem a Jesus, se voltem a Deus, se voltem de coração a Ele, comece a desfazer esses altares que foram feitos a outros ídolos, e se voltem ao Deus que salvou, que tirou vocês do Egito. Só que as pessoas diziam: é dura a tua palavra, nós estamos vivendo bem, nós estamos prosperando, o nosso Deus, no qual nós servimos, está nos prosperando. E uma árvore estava seca, e Oséias diz: a hora que esse povo se voltar a Deus, essa árvore vai florescer. E Oséias começa a pregar, e Deus pega o próprio profeta e começa a mostrar no profeta a visão dele e da igreja. Deus mostra na vida de Oséias o que estava acontecendo com a igreja daquela geração. E Oséias recebe uma direção de Deus, de que era para ele ir lá e se casar com uma prostituta. E o profeta, ele ouve a voz de Deus, vai até a prostituta e casa com ela. Casa com a prostituta. Ele ia, trazia a palavra de Deus e saía com uma prostituta de mão dada. Mas era porque a igreja, Deus estava mostrando que a igreja estava se prostituindo com outros deuses. Deus mostrou em visão o que estava acontecendo. Chegou um dia que aquela mulher de Oséias, ela se deixa se enganar pela joia, pelas coisas deste mundo, que é o que a igreja desta geração abandonou Deus por causa das coisas deste mundo, por causa do ouro, por causa do carro, por causa do apartamento, por causa das coisas mundanas, por causa das coisas por causa das coisas naturais deste mundo, mas esqueceram de Jesus, esqueceram de quem elas são, ou não foram ensinadas. E um dia essa mulher de Oséias está lá, e ela acaba novamente no lugar dos escravos, a ser vendida. E Deus diz para Oséias: vai lá e compra ela, porque foi exatamente o que Jesus fez por nós. Nós estávamos vendidos e escravos pelo pecado, e Deus enviou o seu próprio Filho para tirar o pecado do mundo, para que quando nós entendêssemos João 3,16, que Deus não veio, querido, e o pecado não leva você para o inferno hoje. Não que eu seja a favor do pecado, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando.
Mas Deus enviou Jesus, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. No livro de Romanos, capítulo 5, 8, né, pastor? Diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Hoje, queridos, o que manda as pessoas para o inferno não é o pecado. O que manda as pessoas para o inferno é a decisão própria de não crer em Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: porquanto, versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Sabe, queridos, lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da maldição das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Mas, queridos, Oséias, ele fala mais ou menos isso nessas palavras, o que leva as pessoas que entenderam que Jesus é o Salvador, mas elas ainda continuam achando que elas estão no Egito, que elas ainda estão no mundo, e muitas vezes do púlpito sai o ensinamento aonde que é o contrário da cruz. Jesus veio e libertou o seu povo. Jesus deu o Espírito Santo para conduzir o povo a ser livre, para conduzir o povo a viver uma vida completamente fora, longe do pecado. E o Espírito Santo dá condição, dá poder em Deus, da pessoa viver livre do pecado, dominar o pecado, reinar sobre o pecado. Mas no púlpito, muitas vezes o ensinamento é um ensinamento de dominação, é um ensinamento de condenação, que ainda coloca as pessoas num estado de condenação, aonde o próprio Jesus já fez uma obra há 2000 anos atrás, e Ele consumou ela, não ficou nada faltando, tudo que Jesus fez. Oséias diz no livro dele, no capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E lá ele diz: porque tu, sacerdote, se esquecestes da lei de Deus, eu também me esquecerei de seus filhos. Note, querido, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem vindo pregando um evangelho que não é o evangelho, não é o evangelho, é uma mistura entre a antiga aliança e a nova aliança, e isso trouxe condenação. Queridos, se você acha que o que eu estou falando é uma blasfêmia, vá nos presídios hoje e vê 90% das pessoas que estão no presídio, 60%, de quem elas são os filhos? Porque aquele que quiser viver pela lei, vai ter que viver por ela, vai ter que dar conta de cumprir a lei. Agora, aqueles que nasceram da água e do Espírito através de Jesus, quando nós nos batizamos, quer dizer que nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a enfermidade, morremos para a condenação, e agora nós estamos vivendo a vida de Cristo. Nós não estamos mais vivendo, porque em Romanos fala do sangue do Senhor Jesus, em capítulo 5, fala do sangue do Senhor Jesus que nos justifica, e quando nós nos justificamos pelo sangue, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Note, por favor, abra em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4,
Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha que coisa tremenda do que eu estou falando do pecado e da nova criatura. Romanos capítulo 4, versículo 16 diz assim. Vamos pegar aqui no versículo 13. Diz assim, Romanos 4, 13 diz: porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa, que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Note que aqui está dizendo que Abraão, ele não foi herdeiro de uma promessa pela lei. Por quê? Porque a lei foi dada 430 anos depois. Não mais, quantos? Isso foi do Egito. Foi mais ou menos 1000 anos depois, né? 430, isso, perdão, eu estava achando que eu estava confundido aqui. 430 anos depois, veio a lei por Moisés. Verso 14: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Nota, queridos, que um e outro, eles são completamente diferentes. Agora eu quero continuar. Mas para mim continuar, eu preciso que você vá a Romanos 8, 1. Aqui diz assim: porquanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo não vieram pela lei de Moisés, porque em João capítulo 1, versículo 16 diz que da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Versículo 17 diz que a lei foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas no versículo 2 de Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Note que a lei trouxe morte, o ministério da morte, mas Jesus trouxe o ministério da vida pelo Espírito. Por quê? Porque em Romanos capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque a lei produz a ira. Quando tu quer viver pela lei, produz a ira. Por quê? Porque a ira é uma das obras da carne. Moisés, ele deu a lei, mas a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Mas nós que recebemos o Espírito, nós podemos dar testemunho do dia que convertemos e até hoje, a obra que o Espírito Santo já fez em nós. Nós não nos tornamos pessoas piores, pelo contrário, o Espírito nos conduziu à verdade, e hoje nós mesmos, com nossos olhos, podemos ver a mudança. Por quê? Porque é pelo Espírito. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver transgressão. Toda vez que as pessoas vão para o púlpito e pregam a lei, o ministério da lei gera morte, gera ira, gera discórdia, gera competição. Agora, quando se prega Jesus, o Espírito, nova natureza, e se ensina quem a pessoa é, gera vida no Espírito em o qual nós somos, um Espírito que habita num corpo e possui uma alma. Verso 16: por esse motivo, por causa do que nós estávamos falando, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça. Vou ler de novo: por esse motivo a promessa procede da fé, porque aquele que é justificado pelo sangue, que entende que o sangue do Cordeiro tirou o pecado do mundo, o sangue do Cordeiro nos faz justo, e por isso a justiça da fé. O justo viverá da fé, mas a fé não é da lei, ela se opõe entre si, porque na fé nós somos justificados pelo sangue, na lei nós somos justificados obedecendo. Hoje nós obedecemos por causa da obediência de Jesus, nós somos abençoados. Aleluia! Só no Espírito que dá para entender isso. Por esse motivo a promessa procede da fé,
para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Verso 17, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência, o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistentes como se existisse. Nota, querido, que profundidade tem esse versículo. Aleluia. Agora, vai um pouquinho para frente, em Romanos capítulo 5, versículo 15, diz assim: contudo, não há comparação entre o dom. Dom aqui, a palavra no grego, significa presente. Contudo, não há comparação entre o presente gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, falando de Adão, muito mais a graça e o dom, a graça de Deus e o dom pela graça. O dom, o presente vem pela graça, pelo favor que Jesus fez na cruz de um único homem. Jesus transbordou para a multidão. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa de Adão, que resultou em condenação, mas o dom, o presente gratuito, veio de muitas transgressões, que trouxe a justificação. Verso 17: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem o presente, os que recebem o presente, os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Queridos, note que a igreja se perdeu, queridos, no ensinamento. Mas se nós formos ao livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Note que lá em Oséias, o sacerdote não estava obedecendo a lei, e ele perdeu o sacerdote, e os seus filhos foram amaldiçoados. Mas aqui em Cristo, a Bíblia diz que nós somos sacerdócios real, nação santa. Sacerdote real quer dizer que você é filho. Se alguém é sacerdote real, é porque está num reino e tem um rei. Sacerdote real, nação santa. A nação não é santa porque alguém fez ela santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. O propósito dessas pessoas que são sacerdócio, que são nação santa, povo que é propriedade de Deus, tem um propósito: anunciar a Jesus, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito das nossas vidas. Queridos, essa semana eu estava olhando o filme na televisão, que é um pouco distorcido, algumas coisas que eles acrescentam ali no filme, que não está na Bíblia, mas eles colocam para dar texto no filme, para dar, tem palavras no filme. E eu estava olhando o filme de Jonas, a história do livro de Jonas, do profeta Jonas. E eu quero falar do profeta Jonas através da lente da nova aliança, da lente do sangue. Porque se Jonas está ali, e nós somos sacerdote real,
nós somos nação santa, nós somos de povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a Jesus. Quando eu sou chamado a anunciar isso pela palavra, pastor, eu não sei o meu propósito. Aqui está o teu propósito. O teu propósito é anunciar Jesus, não a lei. O profeta Jonas recebe uma direção de Deus: vá à grande cidade de Nínive e prega condenação sobre ela, porque era uma cidade de guerra. Era uma cidade que queria bastante ferro para produzir espadas, para produzir armas de guerra. E Deus diz para Jonas: Jonas, vai a Nínive e anuncia que se eles não se converterem, se eles não mudar a direção, eu vou destruir a cidade. Só que Jonas, o profeta, conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era amor, que Deus, se o povo se arrependesse, Deus trazeria bênção para o povo e não destruição. Jonas, presta atenção, querido, que isso tem que mudar a sua direção na sua vida. Isso tem que mudar a direção da sua vida, querido, porque é a palavra de Deus. Jonas era para ir para Nínive. Ele desce ao porto e compra uma passagem em um navio para a direção oposta. Ele vai para Tarsus. Queridos, quando Jonas, ele não obedece o chamado, ele não obedece o que ele tem que fazer. Note que o cara do navio não conhecia o Deus de Jonas. Ele não era um cristão, ele não era um do povo de Deus, um que era escolhido de Deus. E Jonas compra a passagem naquele barco. Ele compra a passagem na desobediência, ele compra a passagem para ir ao sentido contrário do propósito. E a toda pessoa que acha que está no propósito, toda pessoa que está pegando a passagem contrária, ela está vivendo uma paz momentânea, e uma paz que não é paz. Note que Jonas vai para o convés do navio, para o porão do navio, e ele vai dormir. E ele vai dormir. Note que quem está desviado do propósito, está dormindo e não consegue ver a tempestade que está ao seu redor, não consegue entender e enxergar a morte chegando, porque está dormindo, está anestesiado na desobediência. Jonas está dormindo. Quando Jonas entra no barco, o barco estava levando muitas mercadorias. Quando Jonas entra no barco, ele trouxe destruição para aquele barco, e eles iam padecer, porque não era para ele estar ali. Jonas está dormindo, vem o vento, vem a tempestade, e eles iam padecer, e eles começam a jogar a prosperidade do barco, eles começam a jogar no mar, eles começam a jogar carga no mar, e eles começam a tirar sorte para saber qual é o Deus que estava trazendo aquilo, e nenhum deles era. E eles chegam a Jonas, e eles pedem: a quem tu serve? E ele diz: eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus mandou eu ir para Nínive, e eu não fui para Nínive, eu estou aqui no barco. Jogue-me no mar. Note que ele não tinha coragem, queridos, de fazer o que precisava fazer. Ele ainda estava tão atordoado que ele precisava de ajuda para sair daquela situação. Quando eles jogam ele no mar, vem a calmaria no barco. Só que um grande peixe come Jonas. Jonas está na barriga de um peixe, e ele se sente que está praticamente morto. Mas ele chama por Deus, e ele diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, por favor, me tire dessa situação, Senhor, me tira dessa situação, que eu vou cumprir, cada voto que eu fizer, eu vou cumprir. Note que aqui ele está dizendo que nem os votos que ele fazia, ele cumpria. E a baleia vomita ele. O profeta
que virou vômito. Quando nós desobedecemos ao chamado e ao propósito, nossa, a coisa fica azeda. Amém? Mas queridos, quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos o Deus que nós temos, aqui Jonas está mostrando para nós que não importa a situação que nós nos enfiamos, não importa o buraco que nós nos metemos, não importa a situação, não importa a calamidade, não importa a destruição, se você olhar para Deus, se você chamar por Deus, Deus vai mandar salvação para aquela situação, porque Jesus, Ele não veio só para te livrar do pecado, Ele é salvação, Ele também é para livrar você desta situação, é para livrar você de toda a enfermidade, é para livrar você de toda a condenação. Ele é aquele que veio e Ele cumpriu o propósito para que eu e você tivéssemos vida, e essa vida em abundância. Aleluia! Eu tenho certeza que você está dando um grito, saltando e aplaudindo a Jesus na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Amém. E a palavra diz, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como a oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne de Cristo. Por isso, queridos, que quando nós tomamos a ceia, nós tomamos o corpo do Senhor Jesus, nós estamos entendendo que Jesus já pegou o nosso pecado e encravou na morte, e o sangue é o sangue da nova aliança, é o sangue que nos dá vida, é o sangue que nos dá poder contra o pecado, que nos dá poder contra a enfermidade, porque Jesus hoje, queridos, muitas pessoas oram e pensam: eu vou orar para que Jesus cure. Jesus não vai trazer cura, querido. Jesus não vai trazer nada hoje. Sabe por quê? Porque Ele não pode trazer algo, Ele não pode fazer algo, porque Ele já fez. Já está consumado, já está na cruz. Hoje eu não preciso chegar e orar pelo enfermo e dizer: Jesus, por favor, cure. Não, queridos, eu chego e digo: obrigado, Jesus, por ter levado a enfermidade na cruz, obrigado por trazer vida, e obrigado porque a vida é vida plena, é vida na carne, é vida da alma, e é vida no Espírito, em nome de Jesus. Aleluia! Nós não temos que dizer para Jesus fazer algo que Ele já fez, já está consumado. Ele já pegou todas as dores e as enfermidades e levou sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então hoje eu não chego e peço, hoje eu chego e agradeço. Obrigado, Senhor, por ter me curado na cruz. Isso é fé. Porque a palavra de Deus está dizendo que você já foi curado. Você não vai ser, você já é. Então você tem que se apossar pela fé. Fé é a certeza daquilo que tu espera. Você espera ser curado? Então tenha fé na palavra. Jesus já me curou, eu estou curado. Mas pastor, está doendo. Mas eu estou curado. Renove a mente. Renove a mente. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Aleluia. Aleluia. Tem uma palavra no grego que ela se chama, Stephanie, como é que é? Apegar. Pegar, tomar posse. Lavado. Não. Ai, como é que é a palavra? Esqueci. A palavra no grego que Deus fala pra gente é pegar, apossar, colar, sentir, se apossar, se apropriar. A palavra me fugiu agora. Meu Deus, vem Espírito Santo, me traz à mente a palavra, Senhor. Lambano.
A palavra no grego é lambano. Jesus, ele trouxe a palavra lambano no grego. No grego, a palavra lambano, para nós que somos, no crer, você precisa se apropriar, lambano. Se apropriar, concretizar, concretar, tomar posse, firmar, decidir, não vacilar, lambando para a igreja em nome do Senhor Jesus, se apropriar da obra da cruz, se dizer que é sua, porque você hoje é a esposa de Cristo, porque Ele já morreu por você e já tem um casamento no batismo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nossa, deixar o prego até amanhã de manhã. Amém? Queridos, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, aqui precisa algo ser entendido por mim e por você. Diz assim no versículo 9: se com a tua boca, o que sai da sua boca? Voz, palavra. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Note, agora o versículo 10 ensina duas coisas para mim e para você. Ensina, porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração você crê que o sangue do Senhor Jesus foi a oferta. Jesus foi o cordeiro, a oferta pelo nosso pecado, e o sangue de Jesus nos faz justos, apaga o nosso pecado. Isso você crê com o coração, e com a boca se faz confissão para salvação. Então, queridos, quando você está olhando no natural, você está vendo, você está sentindo uma enfermidade, você declara com a sua boca salvação. Jesus, eu pela fé tomo posse da palavra, eu tomo posse da minha cura. Com a boca eu confesso, eu estou curado. Está doendo a perna, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. E a fé diz que Jesus já levou essa enfermidade na cruz. Então eu declaro com a boca, estou curado. O contrário do que eu estou sentindo, porque hoje o justo vive da fé. Então com a boca eu declaro, isso começa a mudar minha mente, e isso começa a descer para o coração. Amém? Glória a Deus. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então note, queridos, que com a boca se confessa para a salvação, e se crê para a justiça. Amém, queridos? Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, existe uma coisa que é promessa. Eu posso prometer algo a você e dizer, olha, final do ano eu vou depositar 30 mil reais na sua conta. Eu estou fazendo uma promessa que dia 31 de dezembro vai ter 30 mil reais na sua conta. É uma promessa. Você vai ter que esperar a época, o tempo, e você vai chegar em mim e vai dizer, pastor, está de pé ainda? Aí eu vou dizer, não, vou depositar, dia 31 de dezembro vai estar lá. Agora, existe uma diferença. Se eu chegar e dizer para você, querido, hoje à tarde, eu fui no banco e depositei, eu já depositei hoje à tarde na sua conta 30 mil reais, já está lá. Você pode pegar e dizer, não é bem assim, capaz, não depositou nada, e o dinheiro está na sua conta, e você não ter fé, e não se posicionar, não crer. O que você precisa agora? Você precisa pegar o cartão, ir até o banco, passar o cartão e se apossar dos 30 mil reais. Isto é a obra da cruz. Jesus já consumou a sua vitória, Jesus já consumou a sua vida.
vida, então agora você só precisa vivê-la por meio de Cristo, do sangue da cruz. Isso são as boas novas do Evangelho. Aleluia. Queridos, o que você está vendo hoje, o que você está ouvindo nesta noite, Romanos capítulo 10, versículo 16 assim: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitam o Evangelho. Porquanto, declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Verso 17 diz: mas como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Cristo. Amém? Vai um pouquinho para frente, queridos, no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Amém, queridos? Pois somos, verso 9: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar. Por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado. Ele já preparou no passado para mim e para você, para que nós as praticássemos hoje, querido. Hoje nós precisamos praticar aquilo que Jesus já fez no passado na cruz, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a Cristo, as boas novas do Evangelho, a graça, o favor imerecido, ser livre, querido, da condenação, livre do jugo, livre da religiosidade, ser livre e reinar sobre a morte, sobre o pecado, reinar sobre tudo aquilo que traz destruição. O Espírito Santo maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu já falei antes, vou falar de novo. Amém. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos resgatou. Diz assim: eu fui resgatado. Eu fui resgatado. Por isso faço parte do ministério. Resgatar. Resgatou, fui resgatado. Hoje eu sou um resgatador. Por quê? Porque lá, deixa eu ler aqui primeiro. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Isso é o meu ministério que Deus deu, querido, é o ministério da palavra, é o Evangelho. Aleluia! Volta para trás um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver se você está incluído nisso também, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, não é na lei, querido, é em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Lá no livro de Timóteo fala do vaso, o vaso quebrado, o vaso de honra. O vaso de honra, quando ele é lavado pelo sangue, ele pode ser colocado em lugar de honra. O vaso de desonra pode ser lavado pelo sangue e ser colocado em lugar de honra. Amém? Versículo 18 diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, não é de mim e de você. Foi Deus que amou o mundo, foi Deus que enviou Jesus, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e deu a você o ministério da reconciliação, de resgatar do pecado, resgatar do mundo, e trazer para as boas novas do Evangelho. Verso 19 diz: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo,
não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Eu não posso pregar outra palavra, eu não tenho outra palavra para pregar a não ser a Jesus. Ele veio em carne, ele veio feito homem, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele não ousou ser igual a Deus, pelo contrário, ele entregou a sua vida, e entregou na morte de cruz, para que ele viesse nos resgatar do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nos convence que eu sou amado, que eu sou filho, que eu sou justificado, que eu sou nova criatura, que eu tenho o ministério da reconciliação. Verso 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo nós somos livres, nós somos perdoados, somos amados, somos justificados, somos filhos de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Olha o nome. Aleluia! Queridos, para mim encerrar, presta atenção. Chama a sua mente agora o cativo, chama o seu coração agora e o seu pensamento a ouvir algo. Chama a ouvir algo. Um dia tinha um homem chamado Saul. Saul, ele era rei. Ele era um rei, ele não era sacerdote. Mas Samuel vinha para fazer a oferta que o sacerdote faria. Saul, ele entrou num processo de ansiedade, e ele foi sacrificar sem ser um sacerdote, e ele perdeu o seu reinado. Deus entregou o seu reinado a Davi. Saul tinha um filho chamado Jonas. Esse filho amava Davi, Davi amava Jonas. Eles eram amigos. Mas Jonas, ele tinha um compromisso na lei de honrar seu pai, de lutar pelo seu pai. Mas Jonas tinha uma família. Um dia veio pela desobediência do pai, levou à destruição de toda a sua família. Porém, o filho de Jonatas, Mefibosete, ele cai no chão, vem uma carroça, passa em cima das suas pernas e ele fica aleijado. E porque Davi toma posse, Mefibosete é levado para um lugar chamado Ludebar. Ludebar é um lugar de pecado, é um lugar de desgraça, assim como muitos de nós vivíamos no passado, no lugar da desgraça, no lugar da desonra, no lugar dos bandidos, no lugar do assalto, no lugar de tudo aquilo de ruim. Davi um dia está no palácio e ele pensa: existe alguém ainda da família de Saul para que eu possa honrar? Presta atenção, querido. Alguém diz: existe alguém em Ludebar, Mefibosete, chama ele. Quando ele chega na presença do rei, o rei Davi representa Deus, e nós representamos Mefibosete, representamos ele aleijado, com imperfeição. Davi chama Mefibosete e diz assim: tudo que era de seu avô, todas as terras, toda a herança, tudo que era de teu avô, eu estou passando a você. Porém você não vai morar lá, você vai viver na minha casa e comer pão na mesa do rei. Por que isso está escrito na Bíblia, querido? Porque eu e você pode estar numa cadeira, ou alguém pode estar numa cadeira de roda. Quando nós estamos na mesa,
todos somos iguais. E é assim que Deus nos chama, porque na mesa escondeu a deficiência de Mefibosete. E é isso que o corpo de Jesus faz, ele apaga os nossos defeitos. Por quê? Porque nós morremos para isso e ganhamos a vida de Cristo. Jesus está dizendo para você, poderia estar lá em Lodebar,